A política, então, ela afeta a igreja ou não afeta? E como que a política tem afetado a igreja? Eu acredito que sim, e eu acredito que ela pode afetar nos dois sentidos, Pastor Rafael. Ela pode afetar tanto positivamente, quanto ela pode afetar também negativamente. A política, dentro desse contexto ou dessa inter-relação com o cristianismo, ela pode, na igreja, ser um braço que se estenda, eu diria, em favor da diminuição da desigualdade social, da prática da justiça, ou pode caminhar no sentido completamente contrário. Ela pode seguir o papel estabelecido pela justiça divina, pela justiça de Deus, ou caminhar na direção completamente contrária a ela, se ela não cumpre o papel para o qual ela foi estabelecida. Por exemplo, quando nós, nesse vínculo agora relacional, tratamos ou permitimos que as nossas comunidades de fé se transformem agora em palanques políticos. É nesse sentido que eu disse que ela pode ser estabelecido esse vínculo negativamente, quando, por exemplo, ela usa o seu público, usa as pessoas que fazem parte dessa membresia como uma massa de manobra para diversas atribuições e constituições que não sejam aquelas ordenadas biblicamente. Eu diria que, sem contar o fato de que, historicamente, respeitadas as proporções culturais, foi sob as ordens de imperadores que Jesus e os apóstolos também, eles foram perseguidos, inclusive muitos deles foram mortos. Historicamente, pensando nessa questão que o pastor citou, se a política pode afetar diretamente a igreja, positivamente, nós tivemos na história, por exemplo, a Constantino, que foi um imperador que estabeleceu, trouxe alívio, e ele foi responsável, eu diria, por conferir ao cristianismo um status de religião oficial do Estado, e o pastor sabe muito bem dessa questão. E dentro do segmento, ao longo do milênio seguinte, na Europa, a igreja e o Estado agora começou a interagir como um par, nós sempre usamos esse exemplo, né, como um par de dançarinos. Ora, eles estavam presos num forte abraço e, vez ou outra, jogando um ao outro no salão de baile. Então, começou a desenvolver-se, ou desencadear essa ideia de uma política em dois campos completamente diversos, dois campos completamente diferentes, mas tendo as suas nuances positivas e as suas nuances negativas. Por exemplo, eu poderia dizer que essa ideia da política na igreja ou com a igreja, ela beneficiou, ela ajudou a acabar, por exemplo, ainda nos idos de Roma, com as políticas romanas, das lutas dos gladiadores. Ou seja, tudo isso aí foi terminado por uma influência, por um movimento, por um posicionamento da igreja, a ideia dos infanticídios, da liderança de campanhas contra os abusos, contra a escravidão e o tráfico humano. Por isso, é sempre essa importante análise de uma fé que ela tem que ter dois veios. Ela tem que ser uma fé pública e ela não pode ser condicionada apenas a uma fé privada, porque uma fé privada, ela se omite. A fé pública, ela transforma. Então, tem sim os dois lados. Tem o positivo e tem o negativo.